Mateus, capítulo de número 8. Mateus capítulo de número 8, do versículo 1 ao 4. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Oremos. Pai, louvamos o Teu nome mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra, que é sempre verdadeira, viva e eficaz. Fala conosco, Pai, pois desejamos ouvir a Tua voz. Viemos para Te adorar, mas desejamos ouvir e entender a Sua verdade lida aqui nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, a Bíblia conta uma história, certa vez, que os fariseus, os judeus, eles encontraram uma mulher em adultério. E eles levaram esta mulher em adultério até Jesus, para ver o que Jesus diria sobre esta mulher. Eles queriam apedrejá-la, porque a lei de Moisés dizia para apedrejá-la. E Jesus, na verdade, levanta-se, depois de escrever na areia, e diz: Quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Em outras palavras, Jesus estava falando: quem são vocês para julgar esta mulher? Se ela tem pecado, vocês também têm pecados. Meus irmãos, neste texto que nós acabamos de ler, faz um relato aqui sobre a cura de um leproso. E é interessante nós observarmos o contexto deste texto, como nós já vimos alguns domingos atrás. Jesus aqui no final do capítulo 7, ele acabara de fazer o seu sermão, o famoso Sermão do Monte. E aqui, depois de ensinar vários fundamentos, vários princípios para uma vida religiosa cristã verdadeira, agora diz o texto, no versículo 28 e 29, que aqueles que o ouviam em seu sermão estavam maravilhados com a doutrina de Jesus. Estavam maravilhados com a maneira que ele ensinava, pois ele ensinava com autoridade. E depois disso, diz no versículo 8 que ele desce deste monte, onde ele fez o Sermão do Monte, a pregação, a grande pregação. E ele desce desse monte, e diz o texto que grandes multidões o seguiram. Está no versículo 1 do capítulo 8. Grandes multidões o seguiram. No versículo 2, nos esmiuça, dizendo que se aproxima dele um leproso. E eis que um leproso, tendo se aproximado. Leproso, meus irmãos, para quem não sabe, era um homem que tinha lepra.
a doença da lepra, aquela doença onde a sua carne é comida. A doença vai comendo a sua carne, vai comendo todo o seu corpo, até essa pessoa definhar e morrer. A lepra, quem era portador desta doença em Israel, era tido como uma pessoa impura, uma pessoa suja, era uma pessoa rejeitada, desprezada em Israel. Inclusive, um leproso, ele não podia conviver em sociedade, ele tinha que viver em uma cidade isolada, em uma cidade de refúgio, em um lugar isolado da sociedade, juntamente com outros leprosos, porque as pessoas tinham nojo daquela doença. E meus irmãos, aquele leproso, ele sofria, aquela doença comia a carne daquele homem, destruía a vida daquele homem, aquela doença acabara com a vida daquele homem. Para ele não havia mais esperança, para ele não havia mais chance, mais oportunidades, para ele não havia mais perspectiva de mudança, de melhora na sua vida. Provavelmente, irmãos, como diz o texto no versículo 1, que grandes multidões seguiam a Jesus, provavelmente este leproso também estava ouvindo Jesus e seguindo a Jesus. Mas é interessante nós observarmos no versículo 2 de Mateus capítulo 8, versículo 2, que diz que eis que este leproso, tendo se aproximado, adorou. A primeira coisa que nós observamos aqui, que além dele estar seguindo a Jesus, ele se aproxima agora de Jesus. Ele se aproxima de Jesus, mesmo com aquela doença, com aquela enfermidade, mesmo sendo tido como uma pessoa impura, suja, desprezada, ele se aproxima de Jesus. E mais ainda, diz o texto no versículo 2 que ele o adorou. Ele adorou a Jesus. O leproso adorou a Jesus. Mas o que chama mais a minha atenção não é o fato dele ter adorado Jesus, mas é o fato de como ele o adorou. Como que o texto, como que o escritor relata que foi essa adoração. Essa adoração foi uma frase, essa adoração foi uma oração. Olha a oração dele no versículo 2: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Olha que interessante, irmãos. O texto, o escritor declara que isso foi a adoração dele, esta frase: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E me chamou muita atenção essa oração dele, e eu fui tentar entender um pouco melhor. Para começar, ele declara a Jesus: Senhor. Meus irmãos, quando este leproso disse Senhor, ele não estava dizendo Senhor como nós dizemos, Senhor, Senhora, apenas como uma forma de tratamento, de respeito. Muito mais do que isso, ele estava dizendo Senhor, Senhor, o Senhor tem autoridade, Senhor, o Senhor é superior, Senhor, o Senhor é maior, o Senhor tem poder. Quando ele declara Senhor, ele está se colocando numa posição de submissão, de inferioridade, e ele se declara a ele, dizendo Senhor. Somente desta forma de chamar Jesus, ele mostra o poder de Deus através da sua oração. Porque, meus irmãos, a oração, como eu disse aqui no estudo na segunda-feira, a nossa oração é fruto do nosso conhecimento.
A nossa oração é fruto do quanto e de como você conhece a Deus. A oração expressa o nosso conhecimento teológico. Porque a oração é o conhecimento em movimento. É você colocar em prática o conhecimento que você tem de Deus. E o que ele ouviu de Jesus, o que ele conhecia de Jesus, uma coisa ele sabia: Ele é Senhor, Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele é superior. E continuando a oração, ele diz: se quiseres, Senhor, se quiseres. E ele me ensinou um pouco mais sobre isso. Que oração é essa? Que o escritor chega a dizer que foi uma tremenda de uma adoração. Ele reconhece, se quiseres. Ele está reconhecendo a soberania de Jesus. Se quiseres, não se eu quiser, não porque eu quero, não porque eu preciso, mas se o Senhor quiseres. Ele reconheceu que Jesus não era um qualquer, ele era um soberano, ele era um autossuficiente. Porventura alguém poderia dar algum conselho a Deus? Porventura alguém poderia dar alguma dica para Jesus? Poderia alguém mostrar o caminho para Jesus, sendo Ele Senhor, sendo Ele Deus, sendo Ele soberano? E o leproso continua sua oração, dizendo: Senhor, se quiseres, podes. Ele não estava deixando ali uma permissão para Jesus. Olha, eu estou te dando permissão. Não. Quando ele declara: se quiseres, podes, ele estava declarando o seguinte: olha, se o Senhor quiser, eu quero. Se o Senhor quiser me curar, eu quero. Se o Senhor quiser me transformar, eu quero. Se o Senhor quer, se está nos seus planos, eu quero, eu desejo. Ele simplesmente estava dizendo: eu aceito. Se o Senhor me aceita, é claro que eu te aceito. Se o Senhor me quer, é claro que eu te quero. Se o Senhor deseja me curar, é claro que eu desejo ser curado. É claro, é óbvio. Ele estava simplesmente como se ele estivesse dizendo: amém, que assim seja, Senhor. E ele, no final da sua oração, ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me desta doença, desta lepra, desta enfermidade, desta sujeira, dessa doença que faz com que as pessoas me desprezem, dessa doença que faz com que eu me sinta longe, afastado de Deus. Se quiseres, podes me purificar. Isso, meus irmãos, quando ele diz purificar-me, ele está dizendo na sua oração, ele está expressando na sua oração o seu senso de necessidade. Ele estava reconhecendo a sua miserabilidade. Ele estava reconhecendo o seu estado de sujeira, o seu estado de doença, o seu estado de lepra. Ele estava reconhecendo, ele estava se enxergando. E aqui eu aprendi que uma oração correta glorifica a Deus. Uma oração corretamente, com um bom entendimento de Deus, ela glorifica a Deus. Porque ela não é egoísta, ela não é avarenta, ela não é terrena, ela não é só para si, mas ela é uma oração
de submissão, ela é uma oração de reconhecimento, de adoração a Deus. Ela é uma oração onde você enxerga Deus onde Ele está e se enxerga no seu lugar, a sua miserabilidade, a sua enfermidade. Jesus certa vez disse que não veio para os sãos, veio para os doentes. E quem é são, irmãos? Ninguém é são, mas aqueles que se acham sãos. Eles não entendem a palavra de Deus, eles não se curvam à grandeza de Jesus. Mas aquele pequenino que reconhece: eu sou doente, eu estou doente, eu sou miserável, eu preciso da sua ajuda. A estes o Senhor se revela com poder e graça. Meus irmãos, é interessante nós continuarmos o texto, depois da oração deste leproso, que esta oração foi dita, foi chamada de adoração. No versículo 3 diz: e Jesus, olha o que Jesus faz depois da oração deste leproso. Em primeiro lugar diz: e Jesus estendeu a mão. Depois que o leproso orou, Jesus estendeu a mão. E diz agora em segundo lugar que tocou no leproso. O leproso era tido como um marginal, era como um sujo, a pior das espécies diante de Israel. Mas Jesus tocou-lhe, e não podia tocar nele. Os judeus não podiam tocar nos leprosos, porque eles iam ser como impuros, como contaminados pela lepra. Mas Jesus estendeu a mão e tocou o leproso, e disse, respondendo a ele: eu quero. O leproso disse: se quiseres. E Jesus disse: eu quero. Depois que Jesus respondeu dizendo quero, ele simplesmente determinou, ele simplesmente liberou a palavra de cura, de restauração da saúde daquele homem, e disse: fica limpo. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Eu quero. Fica limpo. E o texto diz que imediatamente, na hora, é para já, é agora, ele ficou limpo da sua lepra, ele ficou limpo da sua doença, da sua sujeira, da sua imundícia. Ele ficou limpo, o seu corpo foi restaurado, a sua carne foi reconstituída, a sua saúde foi devolvida. Juntamente com isso, tantas outras coisas. A sua vida social seria devolvida, restituída. Talvez o seu trabalho, talvez a sua família, tudo lhe foi restituído. Porque por causa daquela imundície, daquela doença, ele perdeu tudo. Mas ele reconheceu que ele estava doente. Ele reconheceu que ele precisava de purificação. Ele estava à margem da sociedade. Meus irmãos, é interessante também observarmos que no versículo 4, Jesus, depois de curar, de salvar, de transformar, de restaurar, de abençoar aquele leproso, ele declara a ele: olha, não o digas a ninguém, fica em silêncio, não faz nenhum alarde, não faz nenhum anúncio. Provavelmente porque Jesus, irmãos, não queria que aqueles caçadores de milagres,
aqueles loucos por milagres atrapalhassem a sua principal missão, que era pregar o Evangelho, que era alcançar o pecador, provavelmente, irmãos. E aí no versículo 4 ele também declara: mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou. Havia um ritual, havia um processo, que quando um leproso era curado, ou era restaurada a sua lepra, a sua saúde, ele teria que procurar um sacerdote, né, um religioso daquela época, como se fosse um pastor, ou num certo sentido para nós, até um médico, e ali o sacerdote ia avaliar se realmente ele tinha sido curado, e depois de ver que ele tinha sido curado, teria que oferecer uma oferta, a oferta que Moisés ordenou, lá em Levítico capítulo 14, depois em casa você pode ler, do versículo 1 ao 32, fala que quando o leproso era curado, ele tinha que se mostrar para o sacerdote, e esse sacerdote avaliava, e depois esse leproso levava uma oferta, uma grande oferta lá, oferta de sacrifício, oferta de aves, oferta de cordeiro, oferta de farinha, e tinha todo um ritual lá. Inclusive lá no capítulo 14 de Levítico, né, que diz que se a pessoa, o leproso, fosse muito pobre e não tivesse condições, aí diminui a oferta lá, mas que era necessário fazer aquele ritual de purificação, de perdão de pecados, porque isso era uma formalidade, e era necessário isso acontecer. Para quê? Como diz no versículo 4, no finalzinho: para servir de testemunho ao povo, para que o povo olhasse o testemunho daquele curado, daquele ex-leproso, para que o povo visse o que aconteceu. Isso deveria ser feito com todas as suas formalidades, porque Deus era glorificado em tudo isso, e o povo testemunhava com seus próprios olhos o agir de Deus na vida daquele ex-leproso. Então fazia parte das leis. Levítico, para quem não sabe, é o livro das leis. Então ali fazia parte das leis ritualísticas, né, divinas, dadas a Moisés ao povo. E meus irmãos, isso é como se hoje para nós, se você fosse curado aqui, né, não tem o mesmo valor espiritual religioso que aqui dos judeus, mas é como se hoje, se você fosse curado aqui, você teria que, antes de dar o testemunho na igreja, ir lá fazer o seu exame no hospital e no laboratório, fazer os seus exames comprovando a cura, e depois trazer aqui os exames para que o povo testemunhasse a cura divina na sua vida. Meus irmãos, basicamente foi isso que aconteceu na cura do leproso. Agora talvez você esteja se perguntando: mas o que isso tem a ver comigo? Você esteja se perguntando: o que isso adianta para mim? O que isso serve para mim? E aí eu quero falar para você nesta noite, a palavra de Deus para você nesta noite. Em primeiro lugar, diz no versículo 8 que Jesus desceu do monte. Mas em primeiro lugar eu quero declarar a você que esse Jesus aqui, antes dele descer do monte, do sermão do monte, ele desceu do céu. Jesus, o Deus vivo e verdadeiro, desceu do céu, desceu da sua glória, abandonou ali, deixou, não usou o seu poder, e desceu do céu para vir na terra, para se aproximar de você. Antes do leproso se aproximar dele, Jesus já tinha feito uma coisa que ninguém poderia fazer. Jesus desceu do céu, porque se ele não desce do céu, ele seria inatingível,
inalcançável. Jesus tornou possível a cura deste e de muitos outros. Jesus tornou possível aquilo que era impossível para os homens. O homem nunca por si só consegue alcançar a Deus, nunca por si só consegue subir aos céus, mas o próprio Deus, vendo a fraqueza do homem, a ineficiência do homem, a fragilidade do homem, Ele mesmo desce dos céus. Jesus Cristo, a expressão exata do ser de Deus. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Jesus Cristo, a luz do mundo. Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Meus irmãos, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a palavra prometida lá em Gênesis. Jesus Cristo desceu do céu. Ele não apenas desceu do monte, ele desceu do céu. Em segundo lugar, o que isso tem a ver com você? A palavra de Deus para você é: você é um leproso. Você é um leproso. Talvez você não tenha essa doença da carne que eu disse aqui deste leproso no texto, mas você tenha uma doença espiritual chamada pecado. A doença na alma chamada pecado, que te faz sujo perante Deus, que te faz impuro perante Deus, que te faz miserável perante Deus, que te faz necessitado de Deus. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. Você é um leproso. Você é um leproso. Será que você consegue, assim como esse leproso, se enxergar? Será que você consegue enxergar o seu estado de miserabilidade? Será que você consegue enxergar a sua insuficiência para se salvar, para se curar, para se perdoar, assim como esse leproso? Será que você consegue enxergar os danos desta lepra, deste pecado na sua vida? Você consegue enxergar que você se torna inimigo de Deus por causa do pecado? Que você se torna destituído, afastado da glória e da comunhão de Deus? Será que você consegue enxergar as consequências destes pecados na sua vida? O quão distante da graça de Deus você pode vir a estar? Isaías 59 diz que as mãos de Deus não estão encolhidas para não nos abençoar, que os ouvidos de Deus não estão tapados para não vos ouvir, mas os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. Será que você consegue enxergar isso? Jesus, a primeira vez que chegou diante de Pedro, irmãos, e ali Pedro, depois de pescar a noite inteira, e não conseguir pegar nada, e já desistindo da pesca, Jesus chega diante dele e diz assim: joga a rede do outro lado. E Pedro jogou a rede, e quando ele foi puxar a rede, estavam ali grandiosos peixes, e muitos peixes. A Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus e disse: afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Meus irmãos, a Bíblia diz em Isaías, que quando Deus se revelou a Isaías, e Deus teve uma visão, Isaías teve uma visão extraordinária de Deus,
Ele viu a glória de Deus, ele viu os querubins que diziam diante de Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Depois de ver a glória de Deus, ele olha para si e ele declara: Senhor, ai de mim, porque eu sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, porque eu vi o Senhor. Meus irmãos, quando nós temos um pequeno vislumbre da glória de Deus que seja, nós conseguimos enxergar o quão miseráveis pecadores somos. E é justamente isso que nós vemos aqui na vida deste leproso. Quando ele tem um pouco de conhecimento de Jesus, Jesus ainda estava aqui no início do seu ministério, um pouco de conhecimento de Jesus, ele já reconhece que ele estava sujo, que ele precisava de purificação. Em terceiro e último lugar, o que isso tem a ver com você? A palavra de Deus para você é: aproxime-se de Jesus. Aproxime-se de Jesus. É isso que nós vemos o leproso. Jesus desceu do céu, Jesus estava na terra. O leproso, vendo-o seguindo, se aproximou, reconheceu que precisava, e ele se aproximou de Jesus. Aproxime-se de Jesus, porque não adianta você dizer: eu sou pecador, eu não mereço Deus, e você viver fugindo de Deus. Me lembro, na minha adolescência, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, e precisando de ajuda, e com muitas coisas erradas na minha vida. E o meu tio, que sempre foi da igreja, sempre me ensinou nos caminhos do Senhor, me chamando para ir para a igreja, me chamando para consertar a minha vida com Deus. E aí eu disse para ele: eu quero ir, eu vou na igreja, eu vou consertar a minha vida, mas primeiro eu vou parar de fazer essas coisas aqui, eu vou deixar essas coisas aqui. Ele diz assim: não, primeiro você vai para a igreja, você vai até Jesus, depois você larga as coisas que você precisa largar. E assim eu fiz, irmãos. Eu fui para a igreja, eu fui para Jesus, eu me aproximei de Jesus, e Jesus me libertou, me curou, me transformou. Provavelmente, se eu tivesse esperado eu ficar bom para depois ir para a igreja, eu nunca teria ido para a igreja, nunca teria vindo para a igreja, nunca teria me aproximado de Jesus. Porque nós só somos purificados, libertos, salvos e transformados em Cristo Jesus. Sem Ele nada podeis fazer. Nada podeis fazer, irmãos. Então esta é a palavra de Deus para você. Primeiro, Jesus desceu do céu. Segundo, você é um leproso, pecador. Terceiro, aproxime-se dele. Eu tenho dito aqui vários dias: Deus está à distância de uma oração de você. Perto está o Senhor dos que o invocam e buscam. Perto está o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Feche os seus olhos. Coloque-se diante do Senhor. Aproxime-se de Jesus com a sua oração, com a sua adoração, com a sua declaração de fé. Professe a sua fé, confesse Jesus Cristo, declare o quão miserável você é, o quão grandioso Ele é,
o quão soberano Ele é. Fale com Deus, fale com Ele. Ele está à distância de uma oração. Invoque-o. E acontecerá que nos últimos dias, todo aquele que invocar o Senhor Jesus será salvo. Esse é o dia, essa é a hora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te louvamos, te adoramos nesta noite, Senhor. Eu te adoro pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz, a tua palavra que não volta vazia para o Senhor, mas antes primeiro cumpre o seu propósito. Deus, manifesta a tua graça na vida de cada um que está orando nesta noite. Manifesta o teu Espírito na vida de cada um que está reconhecendo a sua miserabilidade. Manifesta o teu poder, o teu Espírito, a tua glória, a tua graça, a tua salvação, a tua cura, a tua libertação, ó Deus, a tua transformação na vida de cada um aqui, ó Pai. Sabemos que somos leprosos e precisamos do Senhor. Somos pecadores, precisamos nos arrepender, precisamos nos converter, precisamos mudar, nos santificar. Ajuda-nos, Senhor, porque sem o Senhor nada disso é possível. Senhor, se quiseres, podes purificar-nos. Se quiseres, podes purificar-nos. Se o Senhor quiser, eu quero. Se o Senhor quiser, nós queremos. Se o Senhor se está nos seus planos, ó Deus, a sua salvação, nós queremos, Senhor. Nós queremos. Sabemos que o Senhor tem um tempo e um modo de agir. Mas nós declaramos, nós queremos. Eu quero, Senhor. Purifica-nos. Perdoa-nos. Restaura a nossa alma. Restaura a nossa fé, a nossa vida espiritual. Transforma-nos, Senhor, para que sirvamos de testemunho da Tua glória na terra. Senhor, em nome de Jesus, faz uma obra grandiosa na vida de cada um aqui nesta noite, ó Pai, uma obra de reconciliação, e que esta pessoa se levante daqui restaurada, curada, transformada, e que esta pessoa saia daqui nesta noite testemunhando o teu milagre, a tua salvação, o teu perdão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essa palavra se aplique a cada um de nós, Senhor. Ó Deus, nós choramos, nós te adoramos, te agradecemos, em nome de Jesus, ó Pai. Agora eu te peço, Senhor, conceda-nos uma semana abençoada, de bênção, ó Deus, de direção do Teu Espírito, de amor à Tua palavra, de saúde, de disposição, ó Deus, de trabalho, de verdade, ó Pai, na Tua presença, de adoração ao Senhor. Conceda-nos. Abençoa a nossa casa, a nossa família, abençoa a nossa igreja, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus.
Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Nós vamos nos colocar de pé para nós cantarmos a bênção apostólica. Está nos visitando aqui mais uma vez, né? O Leandro já foi embora. E Sérgio, né? Deus abençoe a sua vida, Sérgio. Né? Deus esteja abençoando a vida do Leandro também. Que possam estar sempre conosco aqui. Vamos dar as mãos aí para a gente cantar a bênção apostólica.